Olá, graça e paz, boa noite, tudo bem? Vamos ao estudo da palavra de hoje, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite em que temos a grata oportunidade, a honra de abrirmos a Tua palavra e meditar sobre ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de falar conosco. Sim, Pai, rogamos, fala conosco, que a Tua palavra, Senhor, ela é vida, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos consola, nos perdoa e nos fazer adiante. Sim, Senhor, fala conosco nesta hora, nesta noite, é como lhe peço, em nome de Jesus. Muito bem, nosso texto, nossa história de hoje está registrada em Jeremias, no capítulo 45, Jeremias 45, do verso de 1 ao 5, e diz assim: esta é a palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro as palavras ditadas por Jeremias, e no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque: disseste, ai de mim agora, porque o Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemer e não encontro descanso. Tu lhe dirás isto: assim diz o Senhor, estou a ponto de destruir o que edifiquei e de arrancar o que plantei, e isto em toda esta terra. Procura coisas magníficas para ti mesmo, não as busque, pois estou a ponto de trazer uma catástrofe sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a ti darei a tua vida como despojo em todos os lugares para onde fores. Muito bem, quem era Baruque? Baruque, ele era mordomo na casa real, ali de Jerusalém. Em Jerusalém, no tempo do reinado do rei Joaquim. E o que significa isso? Significa que ele tinha uma vida muito boa em relação aos demais. Ele vivia no palácio, né? Ele via tudo que tinha de bonito naquele lugar. Ele experimentava das iguarias da mesa do rei. Ele tinha uma vida confortável. Ele era uma pessoa instruída, porque diz o texto que ele estava escrevendo aquilo que Jeremias ditava, e ele teve a oportunidade também, de ali ajudar Jeremias em várias situações. E o que estava acontecendo ali em Jerusalém? Estava acontecendo que Nabucodonosor, daí a alguns anos, iria definitivamente avançar sobre Jerusalém. E ali, ele iria acabar com tudo. Iria arrasar a cidade de Jerusalém, derrubar os muros, iria entrar no templo, levar as coisas preciosas do templo para a Babilônia, ia destruir o restante a fogo. Então, o que é que Baruque viu nisso? Puxa vida, a minha vida vai virar uma desgraceira só. É isso que vai acontecer. Se antes eu estava muito bem na minha vida, agora, o que vai ser de mim? Eu vou experimentar miséria, vou experimentar uma pobreza, vou experimentar solidão. Eu vou ter que sair de Jerusalém. Minha terra, nasci aqui, vivi aqui. E aqui que eu me desenvolvi. A minha vida está aqui. Agora, Nabucodonosor vai chegar e vai acabar com tudo. E a gente pode imaginar o sofrimento desses refugiados, não é mesmo? De gente que sai fugido da sua terra por algum motivo, por pobreza. Eu passo aqui perto do Mercado Central, tem muito peruano aqui, venezuelano, está tudo aí. Cidade do país deles está numa amargura só, é boliviano, muito grande. Vem aqui e chega aqui, vai encontrar dificuldades, porque são pessoas sem recursos.
sem instrução muitas vezes, não tem uma profissão técnica, né? Ou seja, é uma mão de obra que o Brasil não precisa, não é mesmo? Até se encaixar em alguma coisa, então fica ali pedindo, né? Pedindo esmola. E imagina esses refugiados de guerra também, pessoal que sai ali da faixa de Gaza, vai para outros lugares, pessoal do Irã, né? Muitos estão fugindo lá do Irã, de algumas regiões do Irã, que a bomba está caindo lá, né? Então é uma situação muito triste na Ucrânia, né? Nossa, a Ucrânia, puxa vida. Então é uma coisa horrorosa você estar ali no lugar onde você cresceu, nasceu, desenvolveu, está ali cuidando da sua família, de repente tem que sair correndo ali. Ou seja, de um dia para o outro sua vida já não era mais aquela que foi. Então esse era o sentimento de Baruque. Baruque saiu de um lugar, estava saindo de um lugar, de uma situação muito boa, e estava indo para uma situação muito ruim. Então ele vira para Jeremias, né? E fala: Jeremias, o que vai ser da minha vida? Como é que vai ser isso aqui, Jeremias? Se rei Nabucodonosor vai entrar aqui, vai acabar com tudo, e aí, Jeremias? Como é que vai ser esse negócio? E diz a palavra que ele já estava cansado de tanto sofrimento. Cansado. E, sem dúvida alguma, não é essa a história de muita gente? Cansou de sofrimento aí? Cansa. Puxa vida, 1, 2, 3, né? Tá lá com o martelo e o prego, ao invés de acertar o prego, acerta a verruga. Puxa vida, e só ali, só apanhando a vida, e só tomando a vida, né? Como é o dito popular, cansa. E Baruque aqui estava cansado. Então o Senhor manda uma palavra para o Baruque e disse: ô Baruque, olha, você sempre foi um servo fiel, você sempre foi um homem a quem eu abençoei, mas olha, não tem jeito de você viver uma realidade diferente dos seus irmãos. Essa cidade, de fato, eu estou mandando aqui Nabucodonosor, e é para destruir essa cidade. Está vindo é da minha parte, porque esse pessoal está demais, está aprontando demais. Ó, se você já está cansado das suas dores, eu também. Já estou cansado de suportar tanta mentira desse povo. Já estou cansado de ver afronta, adorando outros deuses, colocando imagens de escultura no meu templo. Ah, Baruque, me ajuda aí, cara. Eu vou passar o cerol nesse negócio aí. Ou seja, então, não era possível Baruque enfrentar uma outra realidade que não fosse a dos demais. Apesar dele ser um homem justo, apesar de tantas coisas boas que Baruque fez pelo profeta Jeremias, mas não dava para ele viver uma vida diferente daquela que os outros estavam vivendo, de destruição. Ou seja, não era possível arrumar um cantinho ali para Baruque, em Jerusalém, e a cidade toda caindo, o telhado caindo, e Baruque lá na casinha dele, tranquilo. Não era possível. Não foi o caso assim também de Jonas. O barco estava afundando, Jonas estava dormindo, mas na hora que ele acordou, me ajuda aí, ué. Não é não? Você que está provocando isso aqui tudo aí. O negócio vai melhorar na hora que a gente jogar você do navio. Assim, não tem jeito, querido, de nós passarmos por essa vida e nós também não temos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. E há quem interprete a vida, uma vida de comunhão com o Senhor, é diferente daquela que deveria entender. O que entende? Entende que o pau quebrando aí e ele tomando água de coco na praia, né? Não, querido, não é assim. Os sofrimentos são para os injustos, mas para os justos também. E muitas vezes nós nem sofremos por nossa causa, não. O justo muitas vezes nem só por causa de si mesmo, alguma coisa que ele fez, falou, mas o justo muitas vezes sofre por causa do outro. Não é assim? Não é essa a história da vida dos pais com os filhos?
Poxa vida, você está vendo um camarada aí, ó, pai, a mãe trabalhou, lutou a vida inteira, e rapaz, na reta final aí, um filho já grande que deveria ajudar os pais, está aí dando trabalho, é filho, é neto, aí, fato da vida, né? Então os sofrimentos vêm, e nem, muitas vezes nem é por nossa causa não, né? Mas é pelo momento de vida de outros, mas tudo bem. O Senhor diz para Baruque assim: Baruque, olha, eu vou te dar a sua vida como despojo. Se você está procurando sucesso, não deveria procurar. Eu vou te dar a sua vida como resgate. E onde quer que você esteja, você vai viver, que eu vou preservar a sua vida. Não é maravilhoso? O Senhor preservando a nossa vida espiritual diante de tantas atrocidades, diante de tanta coisa que a gente vê. Então, querido, se nós vamos ter que realmente passar por dificuldades, que essas dificuldades não sejam causadas por nós. Podemos até passar, mas, né, consequência da vida de outros, mas que não seja nós que estejamos causando tanta dor, tanto sofrimento para tanta gente. E o Senhor nos chamou, foi para quê? Foi para, com entendimento, sabedoria e graça, para a gente poder caminhar na nossa vida espiritual. E é exatamente isso que nós devemos entender, né? Que a nossa fé, a comunhão com o Senhor, ela não vai nos eximir de todo sofrimento, mas ela vai nos dar graça para a gente viver, porque o Senhor nos tem dado a vida, nos tem preservado. Então vamos manter a comunhão com o Senhor, sermos preservados da corrupção deste mundo, das coisas, sermos preservados de tanta tristeza, de tanta amargura de vida. Por quê? Por estar em comunhão com o Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então é isso, meu querido. A vida de Baruque, ela se parece muito com a nossa própria vida. E essa questão aqui de Baruque, eu acho muito interessante, quando o Senhor diz para ele assim: mas você está procurando sucesso? Não deveria. Assim também é um recado muito profundo, importante para nós. Querido, o que você está querendo na sua vida? Fala sério. Você está querendo mídia? Está querendo sucesso? Copiar os outros aí na internet? É isso? Tanta gente sem rumo aí, coloca uma conta no Instagram, fica falando mentira para os outros aí. É isso que você quer? Pois o Senhor está dizendo para você: não deveria. Enquanto muita gente quer holofotes, nós devemos querer, devemos procurar ter. É uma comunhão com Deus cada dia mais solidificada, cada dia mais profunda, conhecendo mais o Senhor. Isto sim, porque para que quando chegue o dia mau, nós sejamos preservados. O Senhor nos tem dado a vida. Quantas pessoas, queridos, estão colocando o coração nas riquezas, passam a vida inteira desejando ser rico e não está percebendo que está ficando velho e com um fracasso tão evidente na sua própria vida. E apesar de tudo, continua buscando, continua querendo, se metendo em coisas loucas dessa vida, atrás do dinheiro, na porcaria do dinheiro. Não é isso? Que não traz felicidade, não traz alegria, não traz honra para ninguém. Então, ao invés de procurar um holofote, o sucesso, vamos procurar o Senhor, estar na presença dEle, buscando o Senhor a nossa porção, porque o Senhor nos tem dado a vida. Amém, querido? Então guarde essa palavra no seu coração e responda para você mesmo o que você anda buscando. Eu tive um colega meu lá de seminário, muito interessante a vida dele. O Senhor o livrou de algo terrível na vida, né? Uma vida assim. E eu observei, em alguns contatos que eu tive com ele, que ele estava procurando uma sacada. Ele estava procurando alguma coisa que trouxesse os holofotes para ele. E a atitude dele me fez pensar na minha própria vida, o que eu estou buscando no reino. Estou querendo holofote também?
Estou querendo que as pessoas olhem para mim e falem, não, que grande pessoa, nossa, que grande homem de Deus. Querido, eu não sou isso. Nem precisa olhar para mim. Não, que fé. Não, eu não tenho uma fé desse tamanho, não. Eu não tenho nada que justifique o holofote na minha vida. Ao invés de chamar a atenção do mundo para alguma coisa especial que, porventura, a gente queira ter ou viver, deveríamos procurar a glória de Deus, é a luz do Senhor. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Você está procurando um holofote? Então procura a luz do Senhor Jesus. Essa luz da glória de Deus que brilha em nós, que nos santifica, que nos ajuda, que nos orienta. Então eu te convido nessa noite a você pensar na sua vida o que você está buscando, o que você está querendo, para dizer a você que é para você buscar comunhão com o Senhor, porque é ela que vai te preservar a vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, sempre, palavra sempre amiga, Senhor, palavra sempre abençoada. Puxa vida, Pai, uma palavra, Senhor, com total significado para as nossas vidas. Sim, ó Senhor Jesus, dá-me a cada dia, Pai, da comunhão com o Senhor. É disso que eu preciso. Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, palavra que procede do teu coração. O que eu preciso, Senhor, é da vida que procede de ti. Graças a Deus, sim. Senhor, este que me ouviu nessa noite, recebeu a tua palavra, faça a palavra, Senhor, neste coração, produzir frutos para a vida eterna. Sim, nos permita sim caminhar contigo até aquele dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, é como lhe peço nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, minha querida, está valendo? Um abração para você, Deus te abençoe. Valeu, tchau.